Glória a Deus. Boa noite a todos que estão me ouvindo agora, todos que estão aí participando da live de mais um culto. Gostaria de desafiar vocês a ficar até o final deste culto, que eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você essa noite. Amém? Boa noite a todos que estão aqui também. Amém? Gente, eu vou compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem queimado meu coração durante essa semana. Eu não sabia que seria hoje, né? Porque Deus foi ministrando, mas tudo meio bagunçado, meio confuso, mas de uns 2 dias para cá, Ele me colocou em ordem aquilo que era para mim compartilhar com a igreja, amém? A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Se alguém quiser me acompanhar o meu raciocínio, está em Eclesiastes 3, quem quiser abrir a Bíblia, você que está em casa, quiser acompanhar, Eclesiastes 3, olha só o que fala no versículo 1 em diante, do 1 ao 8, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, tempo de arrancar o que se planta, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, e por último, tempo de guerra e tempo de paz, amém? Eu gostaria que vocês entendessem que o tempo que a gente se encontra hoje, é um tempo de guerra. Então Deus tem falado muito comigo, deste tempo de guerra, que a igreja se encontra hoje. Não adianta a gente querer se enganar ou enganar as pessoas. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, e que neste momento chegou um tempo de guerra. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que todas as vezes que um libertador de uma geração, que um profeta de Deus, que um avivamento estava prestes a ser gerado no útero de Deus, a perseguição vinha, a guerra vinha. Eu posso dar 3 exemplos aqui para vocês. O primeiro, Moisés, quando ele nasceu, foi um tempo em que o povo de Deus, sofreu o quê? Um decreto de morte. Se eu fosse dar um tema para a palavra de hoje, eu daria o tema, revogando todo decreto de morte, amém? Este é o tema de hoje. Então, na época de Moisés, ele nasce, e ali ele é perseguido, existe um decreto de morte sobre a vida dele, e como vocês conhecem a história, Deus livra ele, Deus guarda ele, Deus protege ele em meio à guerra. Outro exemplo é quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, o Salvador, o Rei dos Reis, aquele que nos daria acesso à vida eterna, ele nasce. E mais uma vez um decreto de morte foi liberado sobre o povo de Deus. Mais uma vez ali eles tentaram matar ele no berço. Eles mandaram matar todas as crianças de 2 anos para baixo, ali na região onde ele morava, por quê? Para não deixar este profeta nascer, para não deixar este avivamento acontecer. Amém? Outro exemplo, está no texto que eu vou compartilhar com vocês, que é no texto de Esther. A gente vai falar um pouquinho sobre de Esther hoje. É ali onde Ramã, ele libera mais um decreto de morte. Ele liberou um decreto de morte, primeiramente para Mardoqueu, para Mordecai, e depois para o povo de Deus. E mais uma vez, Deus precisava livrar aquele povo das garras de Satanás. Nós precisamos entender que este é o tempo que a igreja se encontra. Não tem como se enganar, não tem como esconder isso. Estamos diante de um decreto de morte.
E este decreto de morte, ele precisa ser revogado. E quem vai revogar ele é a noiva de Cristo. Você que está em casa me ouvindo, quem vai revogar todo o decreto de morte liberado é a noiva de Cristo. Olha só, vamos abrir a Bíblia agora em Esther 3. Eu vou ler só alguns versículos para a gente ganhar tempo. Esther 3, vamos ler primeiro o versículo 8. Então Ramã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu reino, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos, e que não obedecem à lei do meu rei. Não convém ao rei tolerá-los. Olha o versículo 9. Se for do agrado do rei, que se decrete destruição sobre eles. Pula aí agora, vai para o versículo 10. Então o rei tirou o seu anel, selo do dedo, e deu a Ramã. Agora você vai lá para o versículo 13. As cartas foram enviadas por mensageiros, todas as províncias do império com ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres, crianças, em um único dia, que seria o 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, e de saquear os bens. Ou seja, um decreto do inferno foi mais uma vez liberado sobre aquele povo. E da mesma forma, eu jamais achei que eu ia presenciar tantas coisas que eu venho presenciando. A gente prega, lê a Bíblia, ora, mas às vezes você acha que certas coisas você não vai viver aquilo. Você não vai viver algumas coisas. E algo que Deus falou para mim: vocês precisam entender que vocês estão debaixo de um decreto de morte. O diabo vai tentar fazer nós ficarmos iludidos, achar que isso não existe, achar que não é bem assim, achar que nada está acontecendo, mas a igreja precisa de entender que está sim debaixo de um decreto de morte. Eu não estou falando isso para apavorar vocês, eu estou falando isso por quê? Porque a noiva precisa se posicionar diante deste decreto. Amém? Nós precisamos nos posicionar diante desse decreto. Olha só uns exemplos de ataque, só para ver se vocês conseguem raciocinar da mesma forma que eu estou raciocinando. Hoje eles estão criando leis para impedir as pessoas de fazer a obra de Deus. Estão dividindo as igrejas, estão cortando as comunicações, estão nos impedindo de fazer cultos. Mas o que? Estão nos ameaçando, estão tentando fechar as igrejas. Estão nos oferecendo manjares para nos contaminar com o propósito de nos afastar de Deus. Olha essa enfermidade, esse Covid-19. Olha a fome, que muitos já se encontram nessa situação. Talvez a fome não bateu na tua porta ainda. Mas, se esse decreto de morte não for revogado, pode bater na nossa porta. Amém? Então, vários decretos foram liberados sobre a igreja. O diabo quer enfraquecer a igreja, ele quer enfraquecer a parte financeira e administrativa da igreja. Por quê? Porque se a igreja não tem recurso, quem vai manter os missionários lá fora? Quem vai levar o evangelho lá fora? Como o Jonatas falou, a obra é dele, e ele levanta pessoas para levar, para ser instrumento dele, para levar a palavra do reino dele. Amém? Quantos estão me entendendo? Então, na verdade, nós estamos em batalha espiritual de alto nível. E precisamos nos preparar diante disso. Eu estava observando, antigamente, eles queriam pegar o profeta, tentavam matar eles onde? No berço. Eles foram lá em Moisés quando nasceu, em Jesus quando nasceu. Mas hoje, quem que é o alvo principal desse Covid-19? São os anciãos. Não sei se vocês pararam para pensar nisso. Por que que o alvo principal desse ataque, deste decreto, são os anciãos? Porque o diabo sabe que a força e a energia do reino está nos jovens, mas a maturidade e os fundamentos estão nos nossos anciãos. Amém? Estão neles. Por isso, os jovens, vocês que estão aqui, vocês precisam
se posicionar de uma forma como nunca antes. Esse é o tempo de vocês. Vocês precisam se posicionar, se colocar na frente, se colocar na brecha, para estar protegendo nossos anciãos, e estar protegendo os fundamentos, os princípios, os valores. Por quê? O diabo sabe que os jovens são abertos, que os jovens têm energia, e é lógico que ele vai tentar fazer eles usar a energia deles para aquilo que é o contrário que a palavra ensina. É muito importante nós entendermos esse ataque de Satanás sobre nossos anciãos, amém? Então, isso é só uma amostra, que é um tempo de guerra. Isso é só uma amostra. Então, aí fica assim, às vezes eu converso com pessoas e falo, não, James, não está acontecendo nada não. Como que não está acontecendo? Eu vou falar só por cima um exemplo. Não sei se todo mundo sabe que quinta-feira o pastor, eu não ia falar nada sobre isso, mas eu senti no coração de falar, que ontem o pastor Jefferson, ele recebeu uma ação civil pública, que foi enviada pelo promotor, que era para a nossa igreja largar os 2 prédios em 90 dias. Ou seja, foi quinta, hoje a gente tem menos de 90 dias para largar esses prédios. Porque eles alegam que precisa de devolver eles, que isso aqui é propriedade do governo. Aí eles disseram, não, mas não é só a igreja de vocês, é todas as igrejas que a FEPASA ofertou o terreno, doou o terreno, é outro nome que fala, mas eu vou usar esse, doou o terreno. Então, onde passava o trem, todos os terrenos aqui foram doados para igrejas, para maçonaria, para a velha guarda, entre outros. Eles falam que isso aqui só pode ser usado para órgão público, que não foi legalizado. Resumindo, nós estamos vendo isso na pele. Nós temos 90 dias para largar esse prédio do fundo. E é lógico, o pastor Jefferson está recorrendo, por mais que a gente sabe que é difícil, precisamos de um milagre, mas aí é onde Deus entra. Aí é onde Deus coloca as mãos dele, porque nosso Deus é um Deus de milagres. Amém? Então eu creio que esse decreto sobre nossas vidas, ele pode ser quebrado. Se Deus quer, ele pode ser quebrado. Às vezes a pessoa fala assim, não, James, mas a igreja somos nós. Isso aqui são tijolos. Eu sei que isso aqui são tijolos. Mas eu sei que através, aqui, quantas pessoas têm alguma história para contar de sua experiência com Deus através deste ministério? Muitos têm história para contar, e por mais que você sabe que são tijolos, você sabe que isso foi algo que Deus nos deu como ferramenta de trabalho. E aí você vê uma das, eu vou falar entidades, que mais faz projeto social na cidade, que é a igreja, sendo perseguida. Quantos jovens não saíram das drogas através desse ministério e das outras igrejas? Quantas pessoas não teve seu casamento restaurado, sua vida transformada? Quantas? Então, nós precisamos nos posicionar como a noiva de Cristo, amém? Nós precisamos usar ferramentas espirituais para batalhas espirituais. E a nossa maior ferramenta é a nossa oração, nosso jejum e a nossa unidade, amém? Eu achei estranho porque só a nossa igreja recebeu esse ofício por enquanto. Eles dizem que os outros vão receber, mas por enquanto só a nossa recebeu. Então nós precisamos orar, por quê? Para que venha prevalecer aquilo que é de Deus para este ministério, amém? Para esta obra. Então vocês veem que está muito nítido esse ataque de Satanás, esse decreto de morte sobre nossas vidas. Por isso que eu quero falar um pouquinho desse texto de Esther, porque tem muito a ver com tudo aquilo que está acontecendo hoje. Livro de Esther, que tem os personagens, só para vocês entenderem, principais, que é Ramã, que é o criador do decreto, Assuero, que é o rei, o que governa, o que tem autoridade, Mordecai, que é o soldado, que ele é primo e pai adotivo de Esther, da rainha Esther. Vasti, ou Vasti, não sei como vocês preferem chamar, é a primeira esposa, primeira rainha de Assuero, e Esther, que é a substituta de Vasti. Amém?
Esses são nossos personagens. Então o ódio de Ramã contra os judeus estava muito forte. E ele estava arrumando uma forma de destruir os judeus. Ele queria a todo custo destruir o povo de Deus. Então, aí ele vai lá, ele consegue essa autoridade vinda de Assuero. Essa autoridade é transferida para ele. E o povo de Deus acaba tendo um dia e hora para que se cumprisse esse decreto de morte na vida deles. Eu postei uma frase esses dias no Face, e é algo que eu tenho pensado. Eu sei que vocês já sofreram muitas tribulações, muitas guerras. Talvez você está me ouvindo pela primeira vez, então isso não é para você, é para vocês que já tiveram várias experiências com Deus. Até neste momento, tudo aquilo que vivemos, presta atenção nisso que eu vou falar, tudo aquilo que nós vivemos, foi só um treinamento para essa grande guerra, para essa grande batalha espiritual que está começando durante esses dias, amém? Foi só um treinamento. E ali eu entendo que para quebrar, James, como vamos quebrar esse decreto de morte? Como vamos revogar, anular esse decreto de morte que está sobre a noiva de Cristo? Que está sobre o nosso planeta. Como? E aí eu vi que existem dois tipos, dois posicionamentos de noiva. Quantos aqui são a noiva de Cristo? Quantos aí em casa se consideram a noiva de Cristo? Amém? Então vocês têm dois tipos de posicionamento. O primeiro tipo que eu quero falar é o que está em Esther 1:1. Quem não quiser abrir não tem problema. Que é onde o rei Assuero faz uma festa para mostrar ali para mais de 120 províncias, para os reis, príncipes, para todos os povos, para mostrar um pouco daquilo que ele tinha. Fizeram vários dias de festa, tudo, depois ele convidou toda a cidade, mas aí no final dessa festa, algo acontece. O rei Assuero, ele quer apresentar a rainha para essas pessoas. Ele quer mostrar a rainha Vashti, que significa beleza em comum. Ele quer mostrar para as pessoas o quanto ela era bela, o quanto ela era bonita. E aí ele manda chamar ela no palácio, ele manda chamar ela para apresentar para os seus convidados. E Vashti, por incrível que pareça, está no Esther 1:9, ela também oferece uma festa no palácio, um banquete e convida todas as mulheres. Então, neste mesmo tempo, está acontecendo dois banquetes, um do rei e um da rainha Vashti. E na hora que ela chama, que está no versículo 11, olha só o que fala: o rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vashti, e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita, e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem sua beleza. Olha o versículo 12. Mas a rainha não atendeu à ordem do rei, e por isso ele ficou furioso. E aí eu comecei a estudar o significado dessa rainha como noiva de Cristo. Porque ali ela desobedeceu o rei, ela envergonhou o rei no meio de todo mundo. E ali ela nos ensina algumas características negativas que precisamos examinar se essas características não estão impregnadas dentro de nós. Por quê? Porque como noiva, para revogar esse decreto, vocês vão ver mais para frente que eu preciso de ser algo melhor. Algo com posicionamento melhor. Então olha só as características negativas que Vashti tinha. Primeira, a Bíblia fala que ela negou comparecer diante do rei, ou seja, frieza espiritual. Vashti, na verdade, ela perdeu o encanto com o rei, o encanto pelo rei. Ela estava mais satisfeita em curtir o palácio, em curtir
posição de rainha, em curtir os benefícios, do que propriamente comparecer diante do rei. Esta era a característica, uma das características negativas de Vaste. E olha só o que eu vou falar para vocês. Hoje, eu falei assim: Deus, é bom que vai ter essa quarentena agora. Sabe por quê? A igreja, a noiva, vai ter tempo para orar mais, vai ter tempo para buscar a Deus mais, para ler a Bíblia mais. Eu pensei isso. Mas infelizmente, eu tenho visto que não é falta de tempo, mas é falta de paixão pelo noivo. Com o tempo a gente corre o risco de ficar mais apaixonado pelas regalias, pelos dons, pelo palácio, do que pelo noivo. Porque hoje nós temos a oportunidade de entrar no quarto e se relacionar com Ele. Então, se você não tem feito isso, porque hoje o inimigo sabe disso, que você pode quebrar o decreto de morte. Então, hoje tem muitos afazeres dentro da tua casa. Tem Netflix, tem rede social, tem muitas coisas. Mas não esquece, aproveita esse tempo para acabar com a tua frieza espiritual, ou para manter uma chama mais forte de intimidade com o noivo, amém? Aproveita este tempo. Então, a primeira característica negativa de Vaste era essa, frieza. A segunda, aparência. Ela valorizava mais a aparência do que a essência. Ela valorizava mais aquilo que o rei tinha para oferecer para ela do que propriamente ele. Então ela também tinha essa característica negativa do que? De aparência. Tem muita gente que entra nessa onda. E aí fica assim: olha, eu sou melhor. Olha como que eu sou bonito, olha como que eu sou de Deus, olha como que eu prego, olha como que eu canto, olha como que eu leio a Bíblia. Não. Isso é uma característica negativa que Vaste tinha, e que fez ela perder a coroa, e que fez ela perder o trono, e que não dá autoridade para ela quebrar o decreto de morte que foi liberado sobre a noiva. Outra coisa, ela também perdeu o temor a Deus. Como o rei te chama e você nega comparecer diante dele? É a mesma coisa que o teu patrão te dá uma ordem e você fala: eu não vou, eu não quero. Isso é uma falta de temor. E o pior é que quando a gente age com falta de temor, muitas pessoas são incentivadas a também não ter temor a Deus. Então essa era outra característica negativa de Vaste. Mais uma, vou falar só mais uma. Ela deu uma festa no mesmo horário que o rei, ou seja, competição. É outro problema da noiva de Vaste, é competição. Então nós precisamos saber que tudo isso também é uma oportunidade. Hoje, se este ofício, se esta carta chegar aos outros pastores, assim como chegou para a nossa, é uma oportunidade das igrejas se reunir e orar juntos. Sabe por quê? Não adianta achar que a tua igreja é melhor, não adianta achar que o teu ministério é melhor, porque estamos todos no mesmo barco, e se o barco afundar, toda a noiva afunda junto, amém? Posso continuar? E aí, depois dessas características negativas, depois dela desobedecer a Deus, ao rei Assuero, ela teve as consequências, que foi quais? Perdeu seu reino, sua coroa, o palácio, e agora outra rainha seria colocada no lugar dela. Uma outra rainha seria levantada no lugar de Vaste. E aí entra a segunda noiva, que é essa que tem a autoridade para revogar todo o decreto de morte que eu quero compartilhar com vocês. Essa é a rainha. A Bíblia fala em Esther 2, não precisa abrir não, que depois que Vaste foi tirada do trono,
o rei foi buscar uma outra rainha para ficar no lugar dela. E ali fala que pegou as virgens de mais de 120 províncias, foi lá, mandou buscar elas, para escolher uma, para substituir Vaste. E olha que não era fácil, porque Vaste era uma moça bonita, uma moça formosa, segundo a Bíblia, ela era uma moça diferenciada, mas precisava de colocar outra rainha no lugar dela. E ali foi onde Esther foi achada. Esther foi aquela que capturou o coração do rei. Quero dizer para vocês que estão me assistindo, para vocês que estão aqui, você precisa capturar o coração do rei, o coração de Deus. Você consegue fazer isso. Você pode se entregar para Ele, você pode se envolver com Ele num nível mais profundo, porque é você que vai revogar todo o decreto de morte que está sobre a igreja, sobre a noiva. Então olha só que tremendo, Esther 2,17 fala assim, o rei, ele gostou dela mais do que qualquer outra moça, ela conquistou a simpatia e a admiração dele, como nenhuma outra moça havia feito, e ele colocou a coroa na cabeça dela, e a fez rainha no lugar de Vaste. Você precisa ser como Esther, amém? Então este era o modelo. Imagine Esther, uma mulher órfã, vinda de uma outra nação, ali ela é adotada pelo primo, e preparado para ele, Esther, que tinha o nome de Radassa, que significava protegida, aquela que protege, governante, ou mulher que tem influência. Este é o tipo de noiva que Deus está fazendo eu e você se tornar. Uma noiva protegida por Ele, uma noiva que é governante, e uma noiva que influencia. Amém? Eu entendi que eu preciso, ou eu vou agir como Mordecai, ou eu vou agir como Esther. Uns Deus levantou para preparar Esther. Deus, Ele está colocando pessoas em cargos de influência na sociedade. E Mordecai preparou Esther para um cargo importante no meio da sociedade. Então você tem duas opções. Ou você seja uma dessas pessoas que vai ocupar cargos de influência na sociedade, ou você vai ser aquele que vai discipular essas pessoas, amém? Então esse é o segundo tipo de noiva. Olha a diferença de Vaste e de Esther. Vaste fez um banquete à parte e não quis participar do banquete do rei. Enquanto Esther faz um banquete e convida o rei. Vaste amava os benefícios do rei, porém Esther amava a presença do rei. Vaste negou comparecer diante do rei. Por outro lado, Esther se arriscou comparecer diante do rei, mesmo sem ser chamada. Amém? Então Deus nos chama para ser como Esther. Você precisa se posicionar como Esther. E Deus é lógico, Ele não levantou Esther ali por capricho. Ele não levantou ali para ela distribuir simpatia, assim como Ele não levantou eu e você para este tempo. Mas Ele nos levantou para uma causa. A noiva precisa de tomar posse, de entrar nessa causa. Nós precisamos de entrar nessa causa. Qual que era a causa de Esther? Esther, ela teria que comparecer diante do rei, para tentar fazer com que esse decreto de morte que Ramã colocou sobre o povo judeu, fosse cancelado, fosse anulado. E eu e você, nós também precisamos comparecer diante do rei, para que este decreto de morte seja cancelado. Mas antes, isso é muito importante, antes de eu fazer isso, eu vou precisar me preparar. Não adianta eu revogar um decreto de morte, se a minha mão não estiver limpa, e se o meu coração não estiver puro. Então este tempo,
por mais que o diabo tenha atacado as pessoas, é um tempo de limpar as mãos e é um tempo de purificar o coração. Este é o nosso tempo de agora. Então Esther, antes dela comparecer diante do rei, ela colocou ali, ela propôs um jejum de 3 dias. Todo mundo ali jejuando, todo mundo ali se preparando. Sabe, eu fico pensando, o que passou pela cabeça de Esther? Uma moça, até então, que veio do nada, veio escravizada para um lugar. Aí Deus dá a oportunidade de dar um palácio para ela, de dar um reino para ela, de colocar o rei diante dela. E aí vem Mardoqueu, pede para ela: olha, Esther, eu rasguei minhas vestes, eu estou atribulado, você vai ter que agir diante desse decreto de morte, não tem outra opção. E às vezes isso acontece comigo e com você. Nós entramos numa posição de boa reputação, de conforto, minha vida financeira, mesmo na crise, está bombando, está tudo dando certo, meu casamento está uma bênção, minha família, mas nós precisamos revogar esse decreto de morte que está sobre a noiva de Cristo. Não adianta eu falar, essa guerra não é minha. Tem alguém passando fome? Eu não estou. Tem alguém sofrendo? Eu não estou. Lá na China destruíram quase 300 igrejas, a nossa está aqui. Nós estamos todos no mesmo barco, porque essa perseguição é só o começo. É só o começo. Então ali Mordecai fala algo para Esther que é o que mais mexeu comigo no livro de Esther. Esse eu quero que vocês leiam. Abre a Bíblia em Esther 4:13. Esther 4:13. Olha, é tremendo o que fala aqui. Olha só o que fala em Esther 4:13. Mordecai mandou o seguinte recado para ela, para Esther: não pense que, por morar no palácio, só você entre todos os judeus escapará da morte. Olha o versículo 14. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles vão ser salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Meu Deus! Olha, Esther, é o teu tempo. Esther, chegou a tua hora. Só que é o seguinte: se você ficar calada, se você não fazer nada, do céu vem o socorro. Eu vou agir, com você ou sem você eu vou agir. E o pior, Esther, você vai morrer e a família do seu pai vai desaparecer. Meu Deus, que pressão psicológica foi essa? Gente, isso aqui é para nós nos dias de hoje. Isso aqui é para nós. Isso aqui Deus está falando com nós. Não pensa que por morar no palácio, ou não pensa que porque você está confortável hoje, que você vai escapar da morte. Então nós precisamos nos levantar como noiva, nós precisamos lutar para quebrar todo o decreto de morte que foi liberado sobre as nações. Amém? E aí vem uma frase ali, que fala assim: quem sabe se não foi para um tempo como este que você nasceu? Quem sabe não foi para um tempo como este que você está aqui essa noite? Muitas pessoas hoje estão em casa, muitas estão me assistindo agora. E essa palavra é para você. Talvez você tenha sido feita a rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Essa noite Deus quer liberar sobre eu e sobre você a mesma fé,
a mesma ousadia que estava sobre Caleb e Josué, amém? Olha, você que está me assistindo em tua casa, Deus está liberando sobre a tua vida a mesma fé que estava sobre Caleb e Josué. Deus está pedindo para você o mesmo posicionamento que Esther teve. E aí chega o grande dia. Você, Esther, vai ter que comparecer diante do rei, sem ser chamada. Consequência? Morte. Ninguém comparece diante do rei sem ser chamado. Existe um cetro de justiça na mão dele. E aí Esther tinha que comparecer diante do rei, e se ele levantasse o cetro, Esther permaneceria viva. Mas se ele não levantasse o cetro, Esther morreria. Por isso que Esther se preparou 3 dias em jejum e oração. Deus tem falado comigo, eu sei que Deus tem falado com vocês. James, Joe acabou de falar, a igreja precisa se arrepender, a igreja precisa se consertar, a igreja precisa abandonar as práticas que desagradam o coração de Deus. James, isso não é pecado, aqui não está em jogo o que é pecado ou o que não é, aqui está em jogo o que desagrada o coração de Deus. Então nós precisamos nos preparar, porque está chegando o grande dia de entrarmos pela porta do palácio e chegar diante do rei, e é lógico, se você estiver com as mãos limpas e o coração puro, o cetro vai ser estendido sobre a tua vida, amém? Ele quer estender o cetro dele sobre a tua vida. O cetro, o que é o cetro? O cetro, ele é um bastão, ele simboliza a autoridade real, o poder do rei soberano. Este é o cetro. E aí Esther entra diante da presença do rei, e o cetro é levantado para ela, ela permanece viva. Eu poderia continuar, mas a minha hora aqui já está quase dando. Uma outra oportunidade eu continuo a história dela, mas eu e você, nós precisamos entender que o cetro de justiça de Deus está sobre a igreja brasileira. O cetro da justiça de Deus está sobre as nações. James, Deus vai julgar o mundo? Não, primeiro é a igreja. Deus está purificando a noiva dele. Deus está preparando a noiva dele para chegar diante do rei. Ele quer revogar todo o decreto de morte que tem sido derramado sobre a igreja, que tem sido colocado sobre a igreja. E assim, todo o decreto de morte vai ser revogado e um decreto de vida será colocado sobre nossas vidas, amém? Vocês que estão em casa, eu gostaria que vocês ficassem em pé aí mesmo. Vocês que estão aqui também, eu gostaria que vocês ficassem em pé, que o pessoal do louvor já subisse aqui, para mim não estourar o tempo. Feche seus olhos, vocês que estão aqui, vocês que estão aí na sua casa, não se distraia você aí na sua casa. O mesmo Espírito que está aqui pode e atinge você aí na tua casa através dessa tela. Coloca agora a sua vida diante de Deus. Fala, Senhor, sara meu coração, Senhor, tem misericórdia de mim. Fala, Senhor, eu me prostro diante de Ti, o Senhor que é o sol da justiça. Senhor, nós somos a Tua noiva, nós carecemos de Ti, amado noivo. Ora, Deus, ora de onde você está agora. Se quebranta diante dEle. Se quebranta diante dEle. Senhor Deus, livra o Brasil do pecado da corrupção,
Livra este povo dos grilhões, este país das amarras da maldade, da falta de amor, em nome de Jesus. Levanta um novo avivamento sobre nossas vidas, Senhor. Ora, clama a Ele. Deus está querendo levantar homens e mulheres como Esther para essa geração. Fala para Ele: Deus, eis-me aqui. Levanta-me, Senhor. Senhor, estenda a Tua poderosa mão, o Teu cetro sobre nossas vidas nesse instante. Continua orando e clamando. Vem, Senhor. Quebra todo o gelo dos nossos corações, Senhor. Toda dureza, Pai. Traga a cura para as nossas mentes, Deus, que muitas vezes foi cauterizada pelo pecado. Vem, Senhor. Meu Deus, vem sobre este lugar, ó Pai. Agita a nossa alma aqui essa noite, Deus. Agita nosso espírito aqui essa noite, Pai. Vem, Senhor Deus. Gera no nosso meio um espírito de temor a Ti, Senhor Deus. Um espírito de ousadia. Queremos tocar o Teu cetro, Pai. Vem com a Tua justiça, Senhor. Livra a Tua noiva, livra a Tua igreja, Senhor.